Pessoal, estamos começando aqui o nosso curso de Direito Previdenciário. De acordo com o edital passado do INSS, nós vamos dar ênfase e nós vamos começar a partir da parte de Seguridade Social. Perfeito? Olha só, olha bem no quadro. Para estudar Direito Previdenciário, nós vamos usar como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, chamada vulgarmente de Constituição Federal de 88. Lá nós temos uma parte destinada à Seguridade Social, e a Seguridade Social tem como finalidade angariar os recursos que irão financiar a Previdência Social. Então, por base nisso, vamos dar uma olhada no que diz o texto constitucional. Olha só, no artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos. Olha como isso é extremamente importante para uma prova. Ela garante assegurar para você o direito à saúde. Também o direito à previdência social. Então, quando você fala de Seguridade Social, você vai lembrar que Seguridade Social nada mais é do que o dinheiro e as regras que buscam a financiar a saúde, a previdência social e a nossa assistência social. Então, de acordo com a Constituição, a partir do seu artigo 194, a Seguridade Social compreende a saúde, a previdência e a nossa assistência. Bem, olha só, quando a gente fala de Seguridade Social, vamos dar ênfase aos seus princípios, tá joia? Esses princípios, nós temos que tomar muito cuidado, que nós temos os princípios da Seguridade Social e depois nós vamos ter os princípios da Previdência Social mais à frente. E outra coisa importante, mais à frente eu vou botar esses princípios dentro de exercícios. Então vamos estudar detalhadamente cada um desses princípios, perfeito? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês conheçam quais são os princípios da Seguridade Social. O primeiro princípio que nós vamos ter aí, a universalidade de cobertura do atendimento, tá? Lembra que todos são iguais e a ideia é igualar esse atendimento. Outra coisa importante, a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Note que nós tivemos mudanças e a Constituição de 88 trouxe uma equiparação entre os trabalhadores urbanos e rurais. Lembramos que há muitos anos atrás os rurais tinham um tratamento diferenciado, o valor era bem menor, muitas vezes menor que o valor do salário mínimo. A Constituição de 88 trouxe um patamar de igualdade aos trabalhadores rurais, chamados hoje de segurados especiais. Outro ponto importante que nós temos aí, a seletividade e a distributividade na prestação de benefícios e serviços. Isso é extremamente importante. Olha só, os recursos da Previdência eles são extremamente limitados, mas os seus gastos não. Então existe uma importância em determinar o que é mais importante, a Previdência, a assistência social e a saúde. Lembro que esses princípios nós serão utilizados tanto na saúde, na Previdência e na assistência. Mais à frente, nós vamos ver os princípios da Previdência. São parecidos, tá joia? Mas tome muito cuidado que existem os princípios da Seguridade Social e os princípios da Previdência Social. Um outro princípio que nós temos aí, irredutibilidade do valor dos benefícios, tá joia? Nós vamos ver mais à frente que essa irredutibilidade protege o valor real do benefício, em que esse benefício não poderá ser reduzido. Com o passar do ano, ele vai sofrer reajustes, tá? Em cima do NPC, mas isso nós vamos ver na nossa aula propriamente de Previdência Social. Outra coisa importante aí, equidade na forma de participação de custeio. Um outro ponto, a diversidade na base de financiamento. Como eu falei para vocês, a Seguridade Social ela vai atrás dos recursos, do dinheiro que financia saúde, previdência e assistência social. Um outro ponto importante aí, caráter democrático, descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo e dos órgãos colegiados. Extremamente importante. Vamos agora propriamente o seguinte, quem financia a Seguridade Social? De onde que vem esse dinheiro? Repare que a Constituição deixa um artigo totalmente especial para isso, no artigo 195. Ele diz o seguinte, que os recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Isso é extremamente importante. Olha só, nós chamamos de custeio. Esse dinheiro será utilizado na Seguridade com a finalidade de manter a saúde no Brasil,
com direito a financiar também a Previdência Social e também os programas do governo dentro das regras da assistência social. Então, olha só, primeira base de financiamento, nós vamos encontrar aí do empregador, isso é importante, da empresa e da entidade a ele equiparada na forma da lei, inclusive sobre a folha de salário dos demais o quê? Rendimentos do trabalhador pago ou creditados a qualquer título, pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Bacana, vamos falar desses contribuintes, da receita e do faturamento e também do lucro. Extremamente importante, então, que a Seguridade Social será financiada em cima do empregador sobre a folha de salário dos demais rendimentos do trabalhador pagos ou creditados a qualquer título. A pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita ou faturamento ou do lucro da sua empresa. Outra coisa também, extremamente importante, destaco aí para vocês esse ponto. Esse ponto é a base do nosso estudo para a Previdência. Temos regras importantes aí quanto à Previdência. E nesse momento nós vamos falar sobre quem financia. Você, o trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral da Previdência Social. Então, nesse momento, vamos tecer algumas explicações importantes a título de prova. Primeiro, você sabe que a Previdência, nós vamos falar aqui do regime geral da Previdência Social, certo? Que estará regido através de uma autarquia, o INSS. Quando a gente fala desse regime, nós vamos dividir isso em dois tipos de segurados. Você tem o segurado, chamado de segurado obrigatório, extremamente importante lembrar disso, e você tem um segurado, chamado de segurado facultativo. Quando eu falo de segurado facultativo, você vai lembrar da dona de casa, perfeito, um segurado facultativo, o estudante, aquele que a partir de 16 anos, salvo aquele na condição de aprendiz, que é uma regra distinta a partir dos 14 anos. Você, que era um trabalhador, carteira assinada, perdeu o emprego, venceu o prazo que nós vamos chamar de graça, você ainda pode continuar sendo um segurado. Basta você se tornar um segurado facultativo. Importante. Significa que se você é um trabalhador de carteira assinada, perde o seu emprego, você goza de um benefício, que é a graça. Você ainda se mantém segurado do INSS por 12 meses. Perfeito? Mas no 13º mês, aí você terá que exercer atividade laborativa. Caso você não exerça atividade, você poderá se tornar um segurado facultativo e gozar das proteções da Seguridade Social e da Previdência Social. O que nós temos aqui? Entre os segurados obrigatórios que vamos tecer comentários sobre o artigo constitucional. Quando você fala de segurados obrigatórios, você tem um segurado chamado de contribuinte individual. Perfeito até aí? Pessoal de casa, contribuinte individual. Outra coisa que nós temos aí, o empregado. Você, um empregado. Além do empregado, nós temos aqui um empregado doméstico. Você também vai encontrar o trabalhador avulso, que mais à frente no nosso curso nós vamos dar cada exemplo, cada tipo de contribuinte segurado obrigatório. Então você tem um contribuinte individual, você tem um empregado doméstico, trabalhador avulso e no caso trabalhador rural, nós vamos encontrar aqui o segurado, chamado de segurado especial. Esses aqui são os nossos contribuintes, tá? Os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Então, esses pessoal aí são os contribuintes da Seguridade. Todos eles contribuem. Claro que o segurado especial, nós vamos ver aqui as formas de custeio, quanto um contribuinte individual paga, quanto um empregado paga, um empregado doméstico, um trabalhador avulso, especialmente o segurado especial, como é que funciona a sua contribuição, que é diferenciada dos demais.